Bom, vamos lá começar a nossa análise aqui para a semana. Começamos de um tempo gráfico maior, tá? A gente vai fazer nossa análise lá do macro, vindo para o micro. Inclusive, pessoal, essa semana teremos nossa semana do aulão, tá? Então, estão todos convidados. Vai acontecer de segunda a quinta-feira. Acontecer segunda, terça e quarta às 8 da noite, tá? Quinta-feira, eu vou liberar para todo mundo operar junto comigo, tá? Mas aí vai ser na parte da manhã, 9 horas, estaremos juntos ali. Beleza? Bom, pessoal da comunidade, amanhã estamos junto, de qualquer maneira, tá? Às 9h30. Bom, vamos começar aqui, vamos apagar tudo o nosso índice. Começar de um gráfico um pouquinho maior, 4 horas, e nitidamente a gente consegue ver uma figura de varejo aqui, né? Figura de reversão de varejo, ó. Ombro, cabeça, ombro, né? E foi ao contrário. Mas enfim, isso aqui são figuras, e essas figuras, para nós temos que interpretá-las como liquidez, né? Então, assim, a gente tem que entender onde está a liquidez no meio dessa figura, que a gente vai usar para capturar. Inclusive, olha o movimento brusco que faz rompendo o topo, né? Tudo isso é liquidez e possivelmente stop, né, de varejo também, tá certo? Bom, olhando essa estrutura, a gente considerou tudo isso aqui uma grande consolidação, né? Então a gente configurou isso como um Rayleigh Base Rayleigh. Então nós estávamos olhando a nossa grande estrutura da onda que rompeu a consolidação, né? Que foi justamente essa onda. Então o mercado ó, não mitiga e a gente estende. Então estávamos aqui, certo? Inclusive, a base de tudo aqui, né? Você tem esse fundo e você tem um fundo anterior aqui também, né? E esses fundos, eles podem ser tratados como liquidez, tá? Então, repare que o mercado perde essa estrutura toda, né? Toma liquidez e ameaça voltar. Então, ó, a gente tem aquela estrutura de fecha fora, fecha dentro, né? Ele fechou fora aqui, depois fechou dentro. Então, isso se estrutura muito como uma captura de liquidez, aparentemente. A gente está olhando um tempo gráfico maior, né? E isso pode fazer justamente esse movimento. Mas, como via de regras, nós temos a nossa estrutura perdida. Tá? E olha como é interessante quando a gente traça a referência. Ah, Luiz, mas eu vou continuar olhando ela. Tá, beleza. Vou deixar ela aqui só, deixar ela pequenininha aqui, só para a gente não perder o olho dela, que eu quero que vocês visualizem isso. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Eu quero assim, só para a gente deixar ela aqui. Deixa eu mutar isso aqui. Bom, todo mundo me escuta aí, galera? Me dá um aqui no chat, só, por favor. Bom, visualizando essa estrutura que a gente tem. Opa, legal. Vou deixar ela aqui só. Na teoria, no nosso exercício, a gente teria que apagá-la. Eu vou deixar porque eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Por via de regras, a gente vem também vendo essa estrutura de mitigação, que a gente pode operar. Então, o mercado, ele vem deixando fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então, nós temos uma estrutura que quebra aqui, nosso famoso choque, tá? E aí, ele vem criando microestruturas como essa. Então, vamos lá. Deixa eu agora voltar ela só para o nosso padrão. Beleza. Que ótimo. Legal. Então, ó, repara que o mercado vem expandindo, mitigando. Mitigou até os 50%, fez rompimento. Então, mesma situação. Rompimento, a onda que rompeu, olha, mais uma vez, ela expande, ela mitiga até a região de prêmio e cai, fazendo mais um boss. Então, a onda que rompeu veio dessa pernada, e aqui, ó, essa onda não mitigou mais. Então, na nossa estrutura principal, nós estaríamos dentro de uma região de desconto. E olha que interessante, quem está olhando essa maior zona, considerando isso aqui uma pernada, e vai deixar essa referência ali, considerando isso aqui apenas uma captura de liquidez, você está no desconto também. Ou seja, essa pessoa que está com essa referência e essa pessoa que está com essa referência, que é totalmente ao contrário, as duas
neste exato momento, estão pensando em quê? Em compra e não em venda. Olha que legal. Por mais que você esteja olhando referências diferentes, lógico que em algum momento, por exemplo, essa pessoa aqui, ela vai estar dentro do desconto dessa, mas ela já vai estar buscando vendas por causa dessa estrutura, o que também faz sentido, tá? E aqui essa pessoa só não estaria fazendo nada, ela não estaria buscando nem venda e nem compra aqui, porque aqui ela vai esperar às vezes um movimento assim que vai entrar no desconto dessa novamente para a gente comprar. Então isso é bastante interessante, que independente da referência que você busca, você e o seu amigo que está com a referência diferente vai interpretar o prêmio de desconto como o mesmo, né? Aí, lógico, depende de fractais que você está olhando e tudo mais, mas vindo dessa análise macro para micro, a gente está entendendo isso. Tá? Vou deixar esse azulzinho aqui só para a gente ter ele como destaque. Então vamos começar a cair tempo gráfico, né? 60 minutos. Estamos com essa referência, né? E é interessante observar que o mercado está baixista. Um mercado assim, a gente quer vender, se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então, é importante encontrarmos nossos POIs aqui. Então, por exemplo, eu tenho um POI aqui, né? Vou pôr aqui que ele é de 1 hora. Tenho um spinning top aqui. Aqui não vejo mais POIs e tem um POI lá em cima ainda, né? Certo? Beleza. Aqui, no cenário de desconto, a gente pode operar essa movimentação de mitigação dessa pernada aqui, ó, que a gente está olhando, tá? Vou deixar ela um pouco maior, tá certo? Então, como é que a gente estrutura ela olhando do macro? Topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, ó, o ponto, a princípio, está aqui. Mercado pode fazer esse movimento, que também é considerado um ponto de liquidez, mas ele está começando a quebrar estruturas para cima. Então, dependendo do que ele cria nessa volta, dá a oportunidade de a gente comprar, pensando no movimento de mitigação dessa referência nossa que a gente está. Tá certo? Então, aqui é um ponto importante para a gente. Tá? Vamos começar a ver o tamanho dos stops aqui. Ó. Esse cara aqui está com 380, 400 e pouco. Então, isso aqui não é viável para a gente no dia a dia. Vou cair para os 15 e começar a refinar essas estruturas. Né? Ó. Esse cara, eu vou descer para cá. Desculpa, vou subir para ele, né? E aqui eu vou refinar nesse doji, tá? O doji é um candle interessante para a gente, tá? Inclusive aqui ó, a gente encontra um buy to sell. O buy to sell tá interessante porque, repara, no meio de uma queda, vem uma barra de ignição compradora, talvez induzindo o varejo a comprar, e logo depois há um movimento muito brusco baixista. Então esse cara também ele me interessa, certo? Então eu vou deixar ele aqui travado para mim, tá certo? E lá em cima também podemos refinar aquele POI que a gente tem, né? Esse último POI aqui, tá certo? Bom, beleza, esses aqui são nossos pontos de interesse que a gente tem. Inclusive, esse aqui vai ficar um pouco grande, provavelmente, ó, 240 pontos. Então, talvez aqui, pelo tamanho dele, compense esperar um confirmation entry, né? Quebrar a estrutura, tá? E depende do risco retorno seu e do risco que você pode tomar ao longo do dia, tá certo? Bom, vamos para o que interessa. Aqui está longe ainda, estamos a 2.500 pontos. Provavelmente amanhã não chega ali, mas temos estruturas aqui para gente. Aqui é o choque do 60, então aqui é o topo principal do 60. E olha que engraçado. Conforme a gente vai caindo o tempo gráfico, a gente encontra situações aqui, né? Que aqui seria o choque do tempo gráfico maior, que inclusive ele é melhor porque tem menos fluido, mas, portanto, ele tende a demorar mais, né? Porém, temos aqui no fractal menor possível choque também. Então vamos traçar. Aqui a gente tem uma quebra também nos 15 minutos. Repara, topo descendente aqui então capturou liquidez e rompeu fundo. Então isso aqui só foi liquidez, rompeu topo descendente, né? E agora um topo ascendente. Então aqui, por enquanto, parece, né, uma estrutura de rompimento e mudança de tendência, tá? O choque, ele só é confirmado daquela maneira que eu já expliquei para vocês.
fez o choque, mitigou, fez o boss. Quando ele faz esse boss, ele realmente confirmou. Até então, esse choque pode ser só uma captura para continuar a movimentação principal, né? Por isso que a movimentação de mitigação ela é um pouco mais perigosa, mas funciona super bem, a gente não precisa deixar de operar. Tá? Então, o que que a gente tem aqui, conforme os nossos estudos? Sempre após um choque, cria-se uma referência. Essa onda não mitiga, a gente expande ela. Beleza. Então, temos aqui uma referência secundária, a grandona nossa primária, aqui temos uma secundária. Ela mostra o que para a gente? Ela mostra uma movimentação autista. Se essa movimentação é autista, a gente quer comprar, se a gente quer comprar, a gente quer comprar no desconto. Então, os pós que me interessam estão no desconto. Então, aqui, ó, esse cara aqui, um order block, que me interessa. Tá certo? Aqui temos um Fair Value Gap, praticamente que já foi mitigado por inteiro, né? Vamos deixar ele marcado também. E falta um pedaço dele. Beleza. E temos mais um Order Block abaixo, né? Vamos marcá-lo também. Aqui. Só que a gente vai melhorar essas coisas. Vamos cair por 5 minutos. Opa, vamos para daí. Vamos cair por 5 minutos. Pô, legal. Esse Order Block que a gente marcou, ó, ele é um Sell to Buy, tá? É um audio block bacana, ele é bem forte. Tá? Esse cara aqui a gente pode trazer ele para o último do movimento, né? E esse cara aqui podemos refiná-lo também, porque essa parte já foi mitigada, então sobrou esse restinho aqui, ó. Beleza. Então aqui é um ponto interessante que pode existir liquidez nesses pontos e jogar a nossa movimentação para isso. Então, isso aqui é um movimento que a gente pode esperar dentro do nosso mini índice para amanhã, tá? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Aqui você vai tentar, por exemplo, estar comprando aqui, botar esse stop descolado desse Fair Value Gap, né? Pelo menos, ok? Então, usa ele como se fosse uma região só, essa estrutura. Aí, depois de estopou, você vai entrar no segundo, tá certo? Cuidado que desse order block a gente pode tentar entrar, mas a liquidez aqui é forte, tá? Aqui, como é uma ponta principal do movimento, tanto micro quanto macro, se a gente voltar lá para 60, é um fundo principal, entra muita liquidez. Então, eu prefiro esperar esse fundo ser manipulado para depois entrar, e não entrar direto. Quem está na sala comigo vê que eu evito, às vezes, muito topo e fundo principal, entrar nele ali, justamente pela alta manipulação dele. Então, às vezes, eu espero ele ser manipulado, depois tento clicar. Mas você pode tomar o risco de entrar direto nele, não tem problema algum. Tá bom? É que ali vai existir um pouco mais de liquidez do que, por exemplo, esse fundo. Entendeu? Que eu tô vendo nos 5 minutos. Se eu botar no 60, eu nem vejo esse fundo, ó. Que eu marquei como liquidez. E sim uma barra de ignição no candle, que também é liquidez, mas essa aqui é mais forte do que essa. Certo? Então, assim, isso aqui é uma movimentação que a gente pode esperar para o mini índice. Quem está olhando um cenário mais macro, o mercado pode ainda vir tomar essa liquidez principal, fazer esse choque e fazer a nossa movimentação aqui também, para esse tipo de movimentação. Tá? E lá em cima a gente está pensando em estruturas, né? Baixista. E aqui você tem, dependendo do tamanho do nosso order block, como estruturas de confirmation entry ou risk entry. Depende do stop, né? Igual eu falei, pô, esse stop aqui, talvez, ó, pouco salgado. Então eu esperaria talvez uma confirmação. Beleza? Então, esse aqui tá o nosso mini índice aí ao longo da semana. Vamos tentar buscar essas estruturas. Caso o mercado perca aqui, galera, eu não faria muita coisa. Eu esperaria ele começar a quebrar estruturas para cima em time frames maiores, tá? Eu não ficaria forçando 4, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Eu esperaria, tipo, quebra de estrutura nos 5, quebra de estrutura nos 15, né? Para aí sim tá mais seguro você pensar a compra contra esse movimento forte baixista, tá bom? Vamos de dolinha. Olha, nosso dolinha. Vamos, vamos apagar tudo, né? Começar de novo. Opa. Vou começar nos 4 horas. Olhando dentro dos 4 horas, o que que temos, tá? Nós temos essa quebra. Então, ó, repara, o mercado vinha topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha que legal. Topos descendentes. E aí aqui ele faz um topo ascendente. Ou seja, aqui tem que te dar um estalo e falar, opa,
pode ser que a tendência esteja revertendo. Então, aqui você precisa marcar isso como essa estrutura e puxar uma nova referência. Tá vendo? Inclusive, aparentemente parece que é a referência que estamos. Isso aqui aparentemente não é rompimento, tá? Isso aqui é captura de liquidez. E se a gente observar, né, nós temos aqui algumas estruturas. Por exemplo, você tem esse order block, que foi estopado. Vou tirar ele da tela já. E depois você tem algumas estruturas, né? Do 4 horas, talvez não está dando para ver tão nítido, mas a gente vai buscar um tempo gráfico menor. Então, nitidamente o mercado expandiu, nitidamente o mercado mitigou, e agora está fazendo o processo de expansão, e o foco dele é romper esse cara. Tá? Então, repare que para ele romper aqui, o que precisa ter? Gente vendendo. Pode acontecer que, quando ele chegou aqui, não teve gente vendendo o suficiente para dar liquidez de compra. Então, o mercado empurra para baixo, vende junto com o varejo, né? Até buscar onde tem mais gente vendendo, às vezes em fundos assim, para depois dar liquidez para ele comprar e fazer esse rompimento, tá? Então, se ele vende de pouquinho e compra de caminhão, por exemplo, tá certo? Então, vamos cair no 60 aqui e tentar, tá vendo? Até no 60 a gente não vê rompimento. Rompimento é fechamento acima dessas estruturas, beleza? E aí, nitidamente, a gente vê questões do seguinte, ó, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, topo descendente, fundo igual, topo ascendente. Aqui até então a gente não sabe se é liquidez ou se realmente é um choque. E aí aqui, ó, quando ele rompe esse fundo, a gente vê, opa, aqui era liquidez. Beleza? Então, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo ascendente. Então aqui, ó, se a gente observar, houve um rompimento, bem nessa abertura do gap, tá? O que a gente pode tratar como choque. E aí a gente pode puxar agora uma referência secundária, ó. A onda, que, ó, não mitiga, não mitiga, não mitiga. Ah, então tá aqui, ó. E olha que interessante, o mercado vem, cria pontos de liquidez, né? Vai lá, toma a liquidez do topo, toma a liquidez do fundo e agora está querendo fazer esse processo de expansão, talvez, né? Então, ó, o mercado veio justamente próximo a isso AB para fazer essa movimentação altista, né? Deixa eu até tava com, ó, um alarme aqui, o mercado não chegou na metade dele, foi até o topo. Então, aqui ó, a gente trata como liquidez. Lembra que eu já falei para vocês? Todo fundo numa região de prêmio é liquidez para a gente, né? Então a gente utiliza isso a nosso favor. Qual que é o foco do mercado? O foco do mercado está aqui, ó, nesse comprimento, tá? Que é o boss principal desse, né? Ó, é o boss macro está aqui, né? Deixa a gente observar. E também esse rompimento aqui dessas pernadinhas que ele deixou, tá certo? Então, vamos colocar aqui como boss mais micro, que é da referência secundária nossa. Se a gente cair para os 15, ó, a gente até pode ver esses rompimentos. Então, naturalmente, olha que engraçado. Naturalmente, nos 15, a gente trataria o macro como rompido, e puxaria essa referência, que a gente criou como secundária lá do macro e ela está valendo para o micro já. Entendeu? Olha lá, o mercado vem, toca lá na cabecinha desse AB, que é um sell to buy, e começa a estruturar. Aqui, então, você pode tratar isso como um risco, né? E você pode buscar, talvez, uma entrada por confirmação, né? O que seria a entrada por confirmação? Você tem que entender que o foco dele está aqui. Inclusive, existe liquidez. Então, você pode pensar nos 15, né? Opa, nos 15, tá, galera? Ah, topo descendente, topo descendente. Aqui, Luiz, estou com dúvida se isso aqui é um topo, ó. Faz o seguinte, ó, vai no 5, começa do 5. Beleza, no 5 aparentemente é um topo. Vai para os 15, não sei. Vai para os 30, tipo, é um candle só. Assim, não é um topo nítido, tá? Não é um topo nítido. Luiz, eu quero forçá-lo. Tem problema? Não tem. Então, você vem aqui, ó. Como aqui foi o risco, você vai usar então isso aqui, você tem que tratar ele como um choque nos 15.
certo? Ó, vamos lá. Você tem que tratar ele como um choque nos 15. O que vai criar uma nova referência, certo? E olha que engraçado. O mercado acumula, cria liquidez aqui e dá sua compra aqui. Então, isso aqui foi confirmation. Entendeu? Você esperou a quebra, deu a confirmação. Nos 5 minutos você vai enxergar isso aqui nitidamente. Olha aqui. Nos 5 você enxerga uma baita de uma liquidez criada, uma acumulação. Toma a liquidez da acumulação, que deve ter uma garotada vendendo aqui. Deu liquidez para o institucional comprar e empurrar o preço para onde ele quer. Olha que legal. E aí você traz isso, né, como um boss interno, né? Você tem que trazer isso aqui como um boss interno. Beleza, então, para o dólar, o que que você tem? Sim, duas opções, que você tem ainda esse OB válido, você tem ainda esse Fair Value Gap válido. Eu gosto disso? Não gosto. Esse movimento aqui ele tinha que ser mais claro. Mais claro, eu digo, romper forte. Quando ele não rompe, é porque ele não tem liquidez, então ele busca. Onde foi deixada novamente a liquidez? Agora a liquidez foi aqui. Então, por exemplo, você tem uma confirmação da confirmação aqui, né? Você tem uma reentrada de confirmação, que ele não teve, mas aqui já deu o take, né? E aqui ele está voltando. Então você tem essa entrada, que inclusive o stop está bem barato. Ó, você pode até entrar na cabeça desse Fair Value Gap, não precisa refiná-lo na metade, tá? E você tem a outra opção, que é o mercado vir aqui, romper, você vai puxar sua nova referência, toda essa onda aqui, ó, que rompeu, e aí você vai fazer a sua estrutura, criação de liquidez, tomada de liquidez, você vai vir para o rompimento principal, que esses dois topos. Então, esses dois, toda essa região aqui, ó, tá de alvo sua, né? Isso aqui você vai usar como alvo, tá certo? Deu errado. Isso que você vai usar como um possível alvo. Toda essa região, que existe liquidez aqui e liquidez lá no topo. Tá certo? Então, esse aqui é nosso estudo para o dólar. Caso o dólar venha a perder, vamos aumentar o tempo gráfico. O dólar venha a perder estruturas baixistas aqui, você pode até pensar nesse breaker block, ó, tá? Então, você pode até pensar nesse breaker block aqui, para que aí a sua liquidez master está aqui, ó. Você vai fazer essa execução. O que eu acho difícil, mas pode ser válido, tá bom? Bom, vamos começar o nosso Forex. Começar o nosso euro, apaga tudo 4 horas. Euro USD. Bom, o que que temos com o nosso euro USD? Nitidamente vemos uma movimentação altista, né? Ó, o mercado aqui não rompe, aí ele vem e rompe essa estrutura. Então, assim, o que que a gente sempre trabalhou? A onda que fez este rompimento, qual foi? Ah, Luiz, essa aqui. Beleza. Ah, Luiz, estou usando essa. Tá bom, não tem problema. Tanto que aqui te deu uma operaçãozinha, né? Independente de qual você esteja usando, o mercado já quebrou essa estrutura, né? Então, ele perdeu a sua referência principal. Então, opa. Então, ele perdeu a referência principal sua. O que te dá a oportunidade de puxar uma nova referência, né? A onda que faz justamente esse rompimento. Então, qual é a onda que faz esse rompimento? Toda essa movimentação, né? Inclusive, essa aqui é a sua referência atual, que você pode estar usando para operar, né? Vamos cair para 60. Ah, Luiz, mas eu estou olhando aqui ainda, tem um baita de um imbalance aqui que eu estava de olho. Beleza, não tem problema, você pode ficar de olho. Mas que nem aqui, você já bate o olho e já fala, pô, olha aqui. Ah, eu quero comprar aqui. Primeiro que a gente não consegue bater risco aqui. Aí você vai esperar o quê? Confirmação. Beleza. A mesma situação de quem está olhando essa referência. Está esperando o quê? Quebra de estrutura. Ó. Quebrou a estrutura, vai criar referência interna para mitigação, não é? Vai criar, esperar liquidez. A liquidez foi criada aqui, não é? Aí você tem duas entradas. Você tem essa
foi estopada. E depois você tem a segunda nesse OB. Ó. É um OB interno do outro. Beleza. Stop é abaixo do fundo, entrada na metade. Tá aí na operação. Certo? Então você tem isso. Lógico que a gente refina isso. Estou só olhando uma hora ainda. Então, beleza. Então, esse aqui, por exemplo, seria um confirmation, né? Um confirmation. Tá ok? O que traz para a gente possibilidades do quê? Vamos pensar. Mercado baixista, a gente quer vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então, vamos encontrar nossos pós. Você tem esse cara, vendedor, OB de uma hora. Logo acima, a gente tem um imbalance, né? Também. Em que causa o nosso fair value gap, né? Logo acima, você tem um baita de um candle lá na máxima, né? O que traz um outro aqui interno também. Então, assim, vamos começar a refinar isso. Cair para os 15, tá? Esse cara, podemos refinar para esse topo, tá certo? Esse imbalance, ó, ele tá aqui ainda, ó. Ele é visível, ó. Tá aqui e tá aqui. Mas esse aqui já mitigou. Então, esse imbalance tá certinho aqui. O que eu posso refinar é esse cara aqui, ó. Então, você tem a junção desse OB com esse Fair Value Gap. Você pode até marcar que esse Fair Value Gap é de 60 minutos. É interessante, tá? Aí, quem quiser refiná-lo, né? Você pode refiná-lo aqui, ó. Sempre pro ponto mais caro. Você quer vender, refina pro ponto mais caro. Então, por exemplo, você tá refina Fair Value Gap, 15 minutos. Tá? Dá uma escurecida nele aqui, ó. Beleza. Então, você refinou. Então, você pode fazer o seguinte. Vamos ver o tamanho dos stops. Na intersecção, 16 pip, cara. Então, você pode tentar uma primeira entrada aqui, estopar. Entrou no Fair Value Gap, você vai entrar na metade dele. Deixa eu ver, a gente aguenta stop. Quer refinar mais e entrar aqui, ó. Seu stop fica tranquilo, seu stop mais escorado. Interessante, interessante. Essas entradas aqui estão interessantes. Vou botar alarme começando a entrar nesse OB, tá? Esse fera aqui, eu gosto, ó. Olha aqui, isso aqui é interessante, ó, para vocês aprenderem, ó. Luiz, tá um pouco de bagunça. Você tem um order block aqui, você tem um order block aqui, e você tem esse cara. Eu gosto desse cara. Prefiro marcar ele do que esses dois na ponta, porque ele é um byte o céu. Eu consigo visualmente entender que esse order block foi aumento de posição do institucional. Então eu prefiro marcá-lo aqui do que marcar aquele cara ali do topinho. Tá entendendo? E se você. Aí você vai ver, né? Pô, tá grande, será? Quanto que tá dando? 10 pip. A gente aguenta 10 pip. Se não aguenta, refina por 5. Só não vai me refinar por 1, né? Porque senão, às vezes você vai ficar de fora de trade bom. Certo? Então vamos voltar a cair por 60 aqui, só pra gente entender o que a gente fez. Beleza, então essa aqui é a nossa estrutura. Temos nossa referência primária, temos nossa referência secundária. Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Ó, e aqui teve a entrada de confirmação, certo? Vamos cair por 5. Vamos fortalecer isso aqui, ó. Caem por 5. Aqui eu posso visualizar como um choque do movimento. E aí, ó, eu crio a onda que rompeu. Toda essa onda aqui. Então, ó, então tô olhando dela, ó. O mercado vem, rompeu. Aqui, ó. Isso aqui a gente tem que considerar como um rompimento. Então, vou pôr aqui. Só pra gente marcar de que referência que é, terciário, tá? Ó. Aí a onda que rompeu aqui, vou marcar tudo isso, porque tem muito ruído, né? Beleza, mercado veio, mais uma vez um bode aqui interno. Ó. Então quem gosta de tradear esses movimentos mais pequenininhos, pode estar olhando toda essa estrutura aqui, ó. Agora, ó. Então, ó, aqui, ó. Ó o sell to buy aqui. Interessantíssimo. É uma estrutura, ó. Você compra na metade, estopa com 7 pips, deixa eu ver o alvo. Tá dando 2,5 para 1, primeiro alvo. Já é algo, trade interno dentro da referência terciária. Dá para fazer, tranquilo. Vou botar um alarme aqui.
tá? E aí você pega esse movimento que você sabe, aí você cai lá para os 15 de novo. Qual que é o foco dele? O foco dele é romper aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui é o boss, né, da secundária, tá? Então, você sabe que está tradando interno disso com foco de rompimento aqui. É a mesma coisa que a gente faz lá na situação macro de primária e secundária, que se foi para terciária e secundária, tá? Funciona muito bem também, tá? Então você pode fazer toda essa estrutura, aí também o botão trazer esse alarme. Não, deixa aquele alarme lá, beleza. Hum, mercado rompeu aqui, mesma coisa, ó. Até ele chegar aqui para ver se realmente ele quer reverter. Aí a gente pode pagar para ver como risco entra ou confirmação, tá bom? Vamos de GBP/USD. Belos trades em GBP/USD, pegando um tradezinho semana passada, bom. Vamos de 4 horas. Ó. O GBP/USD, ó, nitidamente você bate o olho aqui, ele está levemente consolidado, tá? E olha que interessante, ele fez esse último rompimento, né? A gente consegue criar essa referência, ela mitiga, rompe. Então, você tem esse boss, a nova referência vem aqui, mercado mitiga, até o final, inclusive, né? E aí aqui, ó, pô, Luiz, ó, eu tô vendo um leve rompimento. Mas aqui toma cuidado, tá? Ele fechou um pouquinho fora, voltou. Isso aqui é muito característica de liquidez, ó. Isso aqui também. Fechou um pouquinho fora e voltou muito forte. Olha aqui como ele volta forte. Então, isso aqui é característica de liquidez, tá? Então, eu consideraria isso aqui como liquidez, tá? Vamos lá, captura de liquidez, tá? Eu consideraria aqui isso como uma captura, esse item. Então, eu manteria essa referência, por exemplo, tá? Então, o cenário, a gente pode buscar talvez o cenário altista nele, o que não casa tanto com o euro. Mas os dois estão no desconto, então os dois estão dando região de compra, né? O que é bom também. Bom, vamos cair para 60. E aí aqui a gente pode ver, ó, o mercado veio de expansão nessa onda, né? Então, se a gente olhar, a onda que expandiu foi essa. Eu não estou olhando essa referência como principal, porque o foco dele tá para rompimento de topo, que ele está dentro da referência altista. Então, essa referência você olha, mas, por exemplo, eu não bato vendas aqui, né, nesse POI. Eu evito, por causa da referência macro. Pode ser uma venda? Pode ser que ela aconteça? Pode, mas eu evito porque o risco é muito alto. A chance de tomar stop é muito alta. O que eu posso estar observando aqui, talvez? Quebra de estrutura, né? Inclusive, você pode até trazer ela para cá, ó. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, quebrou. Eu gostaria mais de uma referência aqui, ó. Ó, mitigou. Olha que engraçado. Olha onde ele pega a liquidez, no candle. Se a gente trazer lá para os 5 minutos, 15 minutos, a gente vai ver que é um ponto de liquidez isso, né? E a gente traz, ó, um possível rompimento. Então aqui a gente já está falando de um boss secundário, né? Lá da região secundária. Primária é essa, secundária é essa. Beleza. Então a gente traz ele para cá, a onda que rompeu. Mercado mitiga novamente e vem para o boss novamente. Então a onda que ele está é essa, né? O mercado vem, mitiga nesse sell to buy e tá querendo fazer novamente esse boss aqui, que é o ponto importante que a gente tem que olhar. Aqui eu já não faria nada, eu esperaria, né? Mais esse movimento, ó, né? Mas quem está olhando aqui tá de olho também nesse fera, ó, que é um pós vendedor. E olha que engraçado. Para gente que está olhando a referência autista, se ele entra aqui, ele não tem compra para gente aqui de maneira alguma. Então, cabe a venda? Pode ser que sim. Ela é mais agressiva? Muito mais. Mas cabe? Cabe. Quem vende, ele tá certo, não tá errado. Só que eu acho agressivo porque estou contra o macro. Então, se eu estou vendendo aí, é como se eu estivesse falando que o macro está mentindo. E é o que eu não faço.
mas tem, cabe vendo ali, tá? Cabe vendo. Tá? O que eu não faria era nada interno aqui, que ele já mitigou, tal, só se você quiser bater a confirmação, que já foi também, ó. Ele vem e faz, ó, topo descendente. Lá na terciária aí a gente tá pensando, ó, rompeu o choque. Ó, já mitigou no pós, já tá para romper. Então ele já fez a confirmação. Então eu já não forçaria mais nada aí dentro dessa referência. Eu esperaria realmente o rompimento, tá bom? Bom, vamos de USD-CAD. 240 minutos. Apaga. Beleza. Ó, o SDCAD, nitidamente, no macro, né? Isso aí, estou olhando no macro, ele vem numa movimentação muito forte. Que ele vem rompendo, né? Fundos, mitigando, e vem fazendo esse último rompimento que ele praticamente não mitigou. Então, quem está olhando o macro, está olhando mais ou menos essa referência aqui, tá certo? Tá olhando essa referência. O que traz esse último imbalance junto com esse último pó? Tudo macro, tá? Ainda a gente tá falando. Os caras tá no 4. Tá certo? Bom, pensando nisso, a gente tem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então aqui aparentemente temos um choque, né? O que cria para a gente uma referência, tá? Beleza. Vamos cair para 60 e visualizar isso melhor. Então aqui ele deu praticamente um risk entry, né? No Fair Value Gap, quebrou a estrutura e começou a formar uma estrutura baixista, tá certo? Vamos até olhar aqui, ó. Toda essa onda que rompeu, a gente pode até considerar, ó, que essa onda que rompeu, na verdade que no macro foi essa, ela já mitiga, tá vendo? Ó, a onda que rompeu foi essa. Essa pernada mitigou. Então, se a gente olhar no cenário micro, aqui existe um boss, né? Lógico que boss da referência secundária que a gente está olhando. Vamos cair para os 15 para vocês verem isso, ó. Olha lá. Mitigou. Então, toda a onda aqui que rompeu, né? Se a gente bater lá no 60 ainda, ó, a onda que rompeu, a gente está nessa referência. Olhando ainda macro, a gente quer vender no macro, temos esse POI. Vamos cair para os 15, né? Esse POI, ele continua, temos dois POIs interessantes, esse e esse. Esse buy to sell, dois. Beleza. Tá grande? Pode ser que sim. 15 pips. O que a gente faz? Dá aquela leve refinada no 5, ó. Ó, ó. Ficou ótimo agora. Ficou ótimo agora. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Então aqui nossos pós vendedores, né? Beleza. Só que aqui é um ponto. Quem tá olhando micro, dá para operar essa mitigação, só que ela é muito agressiva também. Por quê? Pelo fato dela estar no prêmio ainda do macro. Ah, Luiz, eu quero que se ele começar a quebrar a estrutura interna aqui, eu vou operar até aqui a compra. Pode, pode. É agressivo? É. Você faz, assim, de última opção. Não tá tendo nada no euro, não tá tendo nada no GBP, no ouro, não tem nada a fazer. Aí eu faço isso. Se não, se eu tiver coisa melhor pra fazer, eu não tomo risco aqui, tá? Por quê? Porque ele tá lá no prêmio do macro, pode ser que ele venha mais ainda, entendeu? Aí a hora que ele chegar aqui, talvez aí eu começo a fazer isso. Mas não é a minha operação preferida, muito agressiva, tá? Mas você pode pensar, né? Quem tá olhando aqui pode pensar em estruturas aqui. Aí numa dessa eu usaria, né, correlação, né? Ó, para cair, entendeu? É uma situação, dá para analisar, tá certo? Hum, vamos de áudio SD, 240 minutos. Vamos apagar tudo. Apagar esse alarme aqui também. Beleza. Vamos lá, ó.
Nitidamente, o mercado vem nessa movimentação altista, né? Então, essa onda, ela mitiga, faz esse último rompimento a princípio. Aqui temos uma consolidação, né, que daria para forçar o nosso Rayleigh Base Rayleigh, né, e estaríamos olhando uma referência baixista. Ah, Luiz, eu não estou verificando isso, eu estou olhando toda essa onda que rompeu. Ó. Aqui não mitiga, eu estou olhando toda essa onda e eu estou agora bem no fundo da minha referência. Tá tudo bem. Capturou liquidez do fundo, que é normal. Tá vendo? Por isso que eu não gosto desses movimentos de fundo, que normalmente ele captura. Isso aqui estopa eu. Então eu espero ele bater e voltar. Voltou, eu entro, depois que já estopou todo mundo, entendeu? É isso que eu falo para vocês se ligarem. Beleza. Então tô olhando isso aqui, né? Ah, quem tá descendo com o mercado, ó, vamos olhar. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Parece ter um fundo aqui. Vamos cair para 60 para visualizar melhor. Temos. Então, ó, ele vem aqui e faz o nosso famoso choque. Vai cá no 60 certinho. O que cria uma referência. O que mitiga e faz um boss. Isso secundário, tá ligado? Aí vem a onda. Não, 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 não mitiga. Não. Mitigou aqui, ó. Aí o que temos? Esse boss. Consolidou, né? Temos esse boss. Então a onda veio para onde? Veio lá para a onda que rompeu esse movimento. Você pode estar olhando tudo isso? Pode. Então, beleza. Tem gente que está olhando essa referência. Tá errado? De maneira alguma. Posso estar olhando as duas? Claro que pode. Inclusive, ele está no desconto das duas agora. Ou seja, estamos no cenário comprador, não tem venda aí. Olha como é fácil visualizar. Tá vendo? Então, o que que a gente pode pensar? Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, quebrou. Choque. Isso estamos numa hora, vamos marcar o choque de uma hora, para eu não me perder aqui. A onda que rompeu, ó, aqui já estamos numa secundária ainda, tá? Ó. Primária, secundária, primária, secundária. Quem tá olhando essa, provavelmente não tá olhando essa, tá? Porque aí tá considerando isso aqui rompimento, perdeu a referência. Ou tem gente considerando isso como liquidez, tá? Não tem problema. O que que eu tô olhando aqui? Essa secundária, beleza. Mitigou, rompeu o boss. Puxa nova referência. A onda que rompeu, mitigou. A onda que rompeu, nova referência. Beleza. Vai para os 15, mercado vem nesse último AB, comprador, e faz expansão do movimento. Qual que é o foco? Tá aqui, ó. O que que você pode ficar de olho? Vai lá para 60. Referência baixista, quero vender no prêmio. Então, você tem um POI aqui. Esse POI está junto com um Fair Value Gap, certo? Temos um outro POI aqui, junto a um Fair Value Gap. Isso do macro ainda, tá, galera? Então, isso aqui é um POI numa hora, um Fair Value Gap. E temos um Buy to Sell aqui. Aqui também, um Buy to Sell. Muito grande, por sinal. Beleza. 15 minutos, fazer nossos refinos. Beleza. Temos aqui esse spinning top. Temos aqui esse cara refinado. Temos esse cara refinado. Esse imbalance para cá.
Ó, repara que esse imbalance já não existe mais ali, né? Esse imbalance já fechou, já fechou. Ó, esse imbalance no micro, olha aqui o que sobrou dele, ó. Ó, eu não vou pegar isso aqui, tá? Aí sobrou esse pedacinho de imbalance. Inclusive esse pavio pegou, não sobrou quase nada de imbalance. O que a gente refina esse pó. Então aqui já fica uma região mais interessante e refinada, tá vendo? Refinei. Ah, Luiz, tem aqui? Tem. Você gosta? Consolidou, tal. Eu esperaria. Se bater um confirmation ali, então tudo bem, mas eu não bateria risco, tá? Beleza. Volta para 60. Tá aqui suas regiões refinadas. Tá certo? Tá vendo que esse imbalance existe no macro, mas ele não existe no micro? Qual que é mais importante? No micro, tá? O imbalance é mais importante no micro do que no macro, sabia? Ah, bom, beleza. Então, olha aqui, os dois estão comprando, independente da referência. A hora que chegar aqui, um vai começar a vender, o outro não vai fazer nada. É só isso que muda. Um vai tomar um risco diferente, tá? Porque ele está com a referência menor. O que pode super dar certo, não tem problema. Então, aqui, ó, a gente vai esperar essa movimentação agora, ó. Esse rompimento, né? Para continuar essa movimentação de alta. Então, a gente está comprando aqui, tá? Ah, Luiz, quando você desenha isso, é engraçado porque você desenha o mercado voltando. E por que que eu não posso pegar uma referência passada aqui e vender nesse topo? Que é difícil. O risco é muito alto e não compensa. Compensa você ir na movimentação principal. Pode fazer? Lógico que pode, galera. Só que assim, conforme você vai fazendo esses detalhinhos, você vai, às vezes, queimando muito dinheiro em operação que não é boa. Porque assim, a gente toma bastante stop, é normal. Só que quando a gente acerta muito grande. Então a conta fecha. Só que às vezes você tem 4 stop no dia. Aí você não teve a paciência de chegar aqui, ó, e tomou os 4. Chegou lá, você não tem mais um tiro para operação boa. Pode acontecer, entendeu? Eu prefiro esperar, mas quem tem opção de fazer essas operações, tá tudo certo. Tá? Pode fazer sem problema algum. Beleza. Então, é isso aqui que a gente tem, isso aqui que a gente precisa. Tá? Perdeu a referência para baixo, eu espero até ele quebrar para cima novamente. Não tem muito o que fazer aqui. Pode ter uma horinha? 240 minutos. Nossa, deu um risque entre muito bonito aqui o ouro. 240 minutos. Ó, acho que eu nem vou precisar apagar. Vamos ver. Nossa, esse pavio. Hum. O ouro tem uma peculiaridade, tá? Eu gosto de puxar ele em time frames menores. Coisa minha isso, tá? Não é regra. Porque tá vendo que ele faz esses movimentinhos muito pequenos, ó? O ouro tem disso, ó. Ó. E esses movimentinhos, às vezes, sai a mitigação do micro, então dá para eu pegar a referência menor. Mas, por exemplo, vamos fazer o certo aqui, ó. Teve esse último rompimento, né? Desse topo. O que cria essa movimentação? Então, a onda que rompeu, eu posso traçar ela daqui. Ah, Luiz, eu quero olhar ela inteira. Não tem problema, tá? Se você olha ela inteira, o que que acontece? Você tá nela ainda, tá vendo? Ah, não tá te ajudando em nada, na verdade. Que ele veio pro desconto, foi, voltou pro prêmio, buscou liquidez. Assim, olha, refina, lembra? A onda que rompeu foi essa, não, 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 foi essa. Aparentemente foi. Mitigou, não mitigou, não mitigou, foi lá. Aqui ele perde, né? Então, ó, ele perdeu a referência principal. Qual foi a onda que perdeu? Foi essa onda, essa movimentação. Beleza. Aí o mercado vem, segura lá no topo e perde novamente, né? Então ele perde essa referência novamente. Então, a onda que rompeu esse cara aqui, né? Que é esse topo. Inclusive, deixa eu tirar esse alarme aqui. Beleza. A onda foi essa onda. Então, você tá com uma referência aqui, ó. Beleza, o mercado não mitiga. Beleza, você achou só macro. O que não mudou tanto daquela, né? Se a gente observar. Mas achei minha macro. A minha macro, ela expandiu, ela mitigou. Temos um baita de um imbalance aqui, né? Inclusive,
Aparentemente parece que é onde o mercado veio, né? Segurar. O que a gente tem? Vamos traçar tudo isso aqui. Movimento de expansão, movimento de mitigação. O mercado vem fazendo, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, que ele ameaça romper. Aí a gente vem para confirmação, mas aí ele rompe fundo, então cancela. Então você vem de novo, topo descendente. Esse que é o último topo, a princípio dos 4 horas, tá? Esse aqui é o topo, vamos marcar aqui topo, 4 horas. Para poder pensar numa confirmação, ele deu o risco aqui. Vamos cair para 60 e ver se a gente visualiza isso, né? Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. Aqui até dá para fazer, a gente consegue, mas é um candle só, eu não gosto, tá, galera? No time frame menor a gente vai ver isso. Choque no 60. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a onda principal dele que está fazendo esse rompimento? O mercado pode vir testar todo esse Fair Value Gap ainda? Pode. Então, a onda que existe nele é essa. É a secundária, tá? Interna dele. Beleza. O que que tem nela? Você tem ela é vendedora. Então, você tem esse OB, que inclusive pegou nele. Isso de uma hora, né? Você tem esse imbalance. Logo acima, você tem outro order block de uma hora. Lá em cima, você tem mais outro OB, vou pegar o da extremidade, tá? Ah, por que que você tá pegando? Ah, porque é mais caro para eu vender, tá, galera? Não tem nenhuma preferência ali dentro de OB ali, beleza. Ok? Cai para os 15, vão dar uma refinada. Olha, tem esse byte, o céu, interessantíssimo, mas ele é muito caro pra gente, tá? Muito caro pra gente. Vendedor. Esse imbalance aqui, ele é interessante. Esse cara aqui também. E esse cara aqui, refinado. Ó, esse cara aqui é melhor ainda. Ele tá mais para extremidade aqui após uma liquidez. Beleza, beleza. Refinamos. Show de bola. Tinha um OB aqui ó, também, ó, mas ele já tocou, né? Então, refinei lá para o do topo. Bom, então o que que temos? Os 15 minutos. Vamos treinar os 15 minutos. Primeira coisa, a gente não pode perder isso aqui, ó. O mercado expandiu, o mercado mitigou já, ele pode voltar aqui, porque o movimento principal dele tá isso. O macro tá lá ainda, mas ele não quebrou estruturas maiores, tipo o topo do 4 horas. Então ele pode ainda vir buscar liquidez para baixo. Então a venda aqui é errada? Não, a venda não é errada, tá? Então o que que você pode até pensar, até ele dizer ao contrário? O mercado, ele deixou um fundo aqui, ele não quebrou a estrutura para baixo ainda. Então ele está fazendo ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. No momento que ele quebrar a estrutura para baixo, você pode pensar em vendas, pensando no rompimento desse boss secundário aqui, né? Porque o principal está aqui. Bom, se ele não continuar quebrando tendência, que é a preferência que eu dou, eu, por exemplo, venderia só se quebrasse estrutura. Eu não bateria risco nisso. Por quê? Por causa do meu macro. Luiz, eu posso bater risco? Pode, não tem problema algum, tá, galera? Tá super ok você bater o risco ali. É que eu não gosto, porque é uma operação, às vezes, que eu acho que eu tomo risco demais à toa. Eu poderia fazer uma operação melhor. Então, são coisas que eu analiso. Então, eu esperaria quebrar essa estrutura. Caso contrário, eu ficaria operando justamente esses movimentos. Ó. Então, o que que eu olharia aqui? Movimento V, topo descendente, quebrou. Cria minha referência terciária, eu tô, tá? Vou mudar a cor dela pra gente não se perder. Mitigou, rompeu, mitigou.
rompeu. Aqui ele já não rompeu mais. Então, eu ficaria de olho num cara aqui assim, ó. Nesse buy to sell. Nesse sell to buy, desculpa. Logo atrás, em cima dele, tem um OB, ó. Essa região aqui é interessante, tá? Tem um Fair Value Gap. Ali, OB. Ó, tá vendo? Tanto que eu fiz, ó, esse desenho aqui, ó. Então, me gusta a compra aqui. Não acho ruim, tá? É um ponto que eu ficaria de olho para uma compra. Porque na hora que ele pensar em voltar, às vezes eu já até saí desse trade. Então, beleza? Esse aqui é o ourinho nosso. Aqui cabe risco. Com cuidado, eu não gosto, eu esperaria mais confirmação nesses caras aqui. Então, deixa eu até escrever aqui. Ah, deixa eu pensar, nem sei onde que eu escrevo isso aqui. Escrever assim. Então, eu vou pôr aqui, ó, esperar confirmations pós awards, tá? Todos esses. Pode pôr aqui, todos esses. Tá, beleza. Vamos só para a gente finalizar, vamos cair no S100 aqui. Nossa, tá esticadaço. Beleza, isso aqui é uma pergunta que muitos fazem, que lá no Instagram tá caindo demais, pergunta assim, o que que eu faço na super tendência? Que praticamente, aparentemente parece isso, né? Então olha aqui, ó. O mercado veio, mitigou, fez esse último rompimento, ó. Opa, esse último rompimento. Criou minha referência. Tá gigante, beleza. Preciso esperar mitigar? É uma opção. Então, por exemplo, você tem um POI aqui, você tem imbalance aqui, POI gigantesco aqui, ó. Tá? O que eu viria para um refino. Então, você tem um POI aqui, e você tem ele refinado aqui. Você tinha um imbalance aqui, já foi mitigado. Você tem esse carinha aqui, esse dojizinho aqui. Esse cara aqui é um perigo. Beleza. Aí, temos que ver se está grande. Se está grande, provavelmente você vai querer refinar. Ó, você vai acabar refinando lá para o fundo. Então, esse aqui seria o refino desse POI. Opa, esse cara aqui seria o refino, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá, galera? Esse cara aqui seria seu refino junto com o imbalance aqui, ó. Bom, hein? Vou deixar os dois marcados. Ó, refino. Ó, tá? Algo assim, ó. Aqui é um sell to buy. Refinar um pouquinho. Também temos, ó, como refinar, tá? Beleza, mas está muito esticado. Nesse caso, vamos lá, tô olhando nos 15 minutos. O que que eu vou tentar achar num caso desse? O que não tem aqui pelo visto. Aqui eu vejo só como tomada de liquidez. Você poderia achar para forçar a supertendência, por exemplo, o mercado esticou, consolidou aqui. Na verdade, dá para forçar sim, vamos forçar, só para vocês entenderem. Ó, beleza, aqui, ó. Uma situação aqui, ó. O mercado vem, consolidou, bem na região de topo. Consolidou, ficou tomando liquidez em cima, tomando liquidez embaixo. Rompeu, tô nos 5 minutos, tá? Rompeu, fechamento mais acima dessa região. Cria referência. A onda que rompe não mitigou. Beleza, você vem de novo, ó. Ó, ó, não mitigou. Opa, nova consolidação. O que que você faz? A onda que rompe, você puxa a referência. Você vai vir para baixo agora a referência, ó. Então ele está tradando interno, ó. Para baixo, vendeu, voltou, estopou, virou referência para cima, ó. Beleza. Pegou aqui no imbalance, ó. Comprou, pegou. Rompeu, vem com ela, ó. Ó, tá aqui. Você ia conseguir pegar no AB de 2 minutos aqui. Provavelmente a gente estaria esperando esse cara aqui. Rompeu.
Beleza? Beleza. Deu entrada aqui nesse POI, pagou. Não rompeu, rompeu para baixo, fez o choque. Referência, a onda aqui rompeu, tal, tal, tal. Beleza. Deu venda aqui nesse POI, pagou, perdeu lá para cima. Então você toma um stop, mas pega uma. Então você está aqui, não mitigou, beleza. Você estaria nessa referência agora. Essa seria a sua referência pensando no mercado de super tendência, tá? Eu cairia para os 15, olharia os pós mais redondinhos aqui, né? E ficaria de olho. É um jeito de operar super tendência isso, tá? Olha aqui, você que está com essas referências menores. Olha a sua referência, olha quem tá com a maior, tá longe pra caramba para comprar. Então você toma mais risco, consequentemente, você pega movimentos mais agressivos. Ah, quem tá esperando lá embaixo não tá fazendo nada, tá esperando às vezes uma quebra de estrutura para vender um processo de mitigação, o que tá longe de acontecer aí, tá? Então aqui a opção seria cair nos 5 minutos, esperar fundo bem safado aqui, eu não consideraria fundo. Deixa ele criar um fundo nítido, romper esse fundo para fazer esses movimentos. Ó, aqui quem está olhando a referência para super tendência e aqui para quem está olhando as outras estruturas. Inclusive aqui tem uma região bem forte. Fechou, galera? Essa é a estrutura aí para gente aí ao longo da semana. Beleza?